got millions of reasons to let it all go. Hope we're not too broken. I know I'm not always strong, and I've been counting days to get away, to see you again, see you again. Been fighting ways to get away, to see you again, see you again. Boa tarde, amigos internautas. Esta é a janela instantânea do site Portela Online, que hoje vai entrevistar a presidente do Hospital Santo Antônio, aqui de Tenente Portela, a Mirna Braux. E dentro, então, de alguns instantes, aí nós vamos dar início a esta entrevista. Aguarde alguns instantes até que a gente disponibilize essa live nos meios aos quais o site Portela Online participa. Então, pessoal, a janela instantânea do site Portela Online vai conversar então com a presidente do Hospital Santo Antônio, a Mirna Braux, que vai nos falar um pouquinho aí sobre a crise vivida pelo Hospital Santo Antônio, ou melhor, a crise enfrentada pelo Hospital Santo Antônio, que emprega aí cerca de 470 funcionários, tem uma folha de pagamento aí de cerca de R$1 milhão e está passando aí por momentos difíceis. E a gente está abrindo espaço hoje aqui para que a Mirna, vou colocar a imagem dela aqui já para que vocês acompanhem. E já vou abrindo aqui o microfone para ela e desejar uma boa tarde para a Mirna. E Mirna, nos conte um pouco aí dessa dificuldade aí que o Hospital Santo Antônio vem enfrentando. Boa tarde. Bem, boa tarde, Sandro. Boa tarde a quem está nos acompanhando. E realmente, né, a gente gostaria de vir às redes sociais e falar coisas bonitas, coisas boas, né? Mas infelizmente, ultimamente, no nosso Rio Grande, no nosso país todo, né? Mas Deus deve ser gaúcho e há de ser brasileiro também. E a gente espera que as coisas mudem, né? Que a gente tenha uma luz pela frente de esperança que parece que muito distante, muito embaralhada. E todos nós não sabemos para que rumo as coisas vão, como é que elas vão continuar. Mas realmente a área da saúde não é só com o Hospital Santo Antônio, são os municípios, são todos os hospitais praticamente do Brasil, né? Que estão passando sérias dificuldades, né? E temos principalmente 3 estados, né, que estão com uma dificuldade financeira muito grande, e entre eles o nosso querido Rio Grande do Sul, né? E nós fizemos parte dele, e a nossa rede de hospitais, ainda quem entrou com ação judicial de cobrança, ele está sendo praticamente pago em dia.
Mas os hospitais como Santo Antônio de Tenente Portela, que como nós achamos que pessoas de bem, ou pessoas, eu não sei, a gente aprendeu isso, que tu não é pessoa de justiça, né? Mas a justiça está aí, as autoridades estão aí para isso. A gente não entrou contra o Estado para recebermos os nossos valores. A senhora quer dizer que o Hospital Santo Antônio não tem esse costume de mover ação contra os meios, os órgãos de governo, é isso? Contra ninguém, nem contra governo, e na vida pessoal da gente, eu acho... a gente nunca fez isso praticamente na sua vida, e não é o que a gente tem de ensinamento. Tu sempre tem fé, tu tem esperança, tu acha que a responsabilidade que cada um tem, ele deve cumpri-la. Eu me lembro do meu pai, quando ele tinha um compromisso, alguma coisa, não dormia para o dia que chegava aquilo para tu cumprir. Mas, infelizmente, hoje nós estamos numa situação brasileira, e não é diferente no Rio Grande do Sul, que infelizmente os órgãos públicos não estão conseguindo cumprir com aquilo que nós, como cidadãos, temos o direito: acesso à saúde, à educação, à segurança e uma série de outros, né, empreendimentos e direitos que nós teríamos que não são cumpridos. Se a senhora fosse pautar o principal motivo que está acarretando toda essa crise, se a senhora fosse numerar ou dizer quais a senhora apontaria? Eu acho que a crise, né? Todo mundo sabe, nós não temos que esconder nada, né? A gente fica triste de ver que roubaram o nosso país, né? O nosso Brasil foi roubado, infelizmente. E como seria bom, cada vez que é deletado algo e esse dinheiro é apreendido, a gente pergunta: aonde está o dinheiro das malas que foram apreendidos? Se foi apreendido, por que isso não é distribuído para a segurança, para a saúde, para a educação? Quando esse dinheiro vai retornar? Entende? Pelo menos parte, uma porcentagem, para os órgãos que são os mais importantes. E eu digo assim, acho que não existe nada mais importante na tua vida do que a saúde. Porque sem saúde tu não faz nada. Não tem mais nada, né? Não tem mais nada. Mas nós sabemos que é através da educação que nós chegamos à conscientização do ser humano para a saúde, para a segurança, né? E essa educação, ela vem, acho que de berço, ela vem pelas escolas, né? Hoje nós vemos horrores que estão acontecendo dentro das escolas. Nós estamos atravessando um Brasil que há anos atrás a gente via manifestações, ônibus sendo queimado, carros tombados, mas era fora do nosso Brasil. E hoje nós estamos vendo tudo isso no nosso Brasil. E, no entanto, está bem difícil de nós vermos qual será o futuro do nosso Brasil, qual é o futuro do nosso Estado, enfim. Mas pautando aquilo que tu me entrevista, que é a saúde, Sandro, os hospitais estão há anos já passando uma crise terrível. E ela dá uma trégua e dali a pouco ela se acirra de novo, né? Porque houve negociações com o Estado em março, abril desse ano, onde o Estado pegou financiamento junto ao Banrisul, fizeram o Funafir e pagaram e colocaram todos os hospitais em dia, aqueles que estavam em dia e que tinham prestado conta e cumprido as suas metas, porque todos os hospitais, as instituições têm metas a serem cumpridas. E todos que cumpriram sua meta, em março desse ano, foi colocado em dia. E a partir daquele momento não era para mais ter atraso. E hoje nós, o Hospital Santo Antônio de Tenente Portela, está com os incentivos estaduais de julho, agosto, setembro vencidos.
e nós estamos terminando outubro. Eu diria quase vencendo outubro. Quase nos dizem não, mas outubro não está vencido, porque outubro nós vamos pagar lá no dia 28, 29 de novembro. Só que o funcionário teu de uma empresa, todo mundo sabe que tu tem que pagar ele no 5º dia útil. Nós, semana passada, já tivemos denúncia junto ao sindicato dos nossos funcionários, tá? De que nós não pagamos o salário. Eu ainda acredito e acho que nós somos um dos hospitais que mais em dia mantém, porque nós recebemos, como os outros recursos federais, estaduais, e ainda nós colocamos recursos próprios, avalizados pela direção do hospital, em bancos até esgotarmos todos os limites. E nós, na penúltima sexta-feira, nós esgotamos todos os limites que nós tínhamos direito com avais dentro das agências bancárias de Tenente Portela. O funcionalismo, os funcionários do Hospital Santo Antônio estão com a folha de pagamento atrasada? Estão do mês de setembro, uma parte. Porque no dia 9 ou 12, se não me engano, nós pagamos primeiro 30%, depois mais 30% ou 40%. Então, nós devemos ter 30% a 35% atrasado da folha. Mas tentamos não deixar a folha completa, pegando até recursos de quase 4% ao mês de juro, para poder alcançar isso aí para os funcionários. E o 13º, está chegando a época do 13º. Nem né? me fala, qual é a tua perspectiva em relação a isso? O que eu vou te dizer do 13º? Nós começamos, acho que há 3 meses atrás, pagar 95 mil por mês. Ontem foi debitado 95 mil para nós no Banrisul, do Funafir, do 13º do ano passado. Porque também nós estávamos na mesma situação que nós estamos entrando agora. E o ano passado foi nos dito que a partir de setembro tudo melhoraria e o Estado conseguiria cumprir suas metas e pagar em dia. Hoje nós estamos de novo num setembro, num outubro, e as luzes são negras, Sandro. Infelizmente são negras. Nós não culpamos o Estado. A situação, né? A situação geral, ela está aí. Porque onde tu poderia apelar também, mais ainda, já dos municípios que contribuem, os que não contribuem, eu não vou citar méritos. Mas o Hospital Santo Antônio hoje tem... atinge cerca de 100 municípios que trazem pessoas aqui, que vêm pessoas aqui destes municípios procurar atendimento no Hospital Santo Antônio, tá certo? Mas é via Estado. Por exemplo, eu vou te citar, e é isso aí que muitas pessoas não conseguem separar. Dentro de um hospital, que é hospital, tem as 4 clínicas básicas. Eu já expliquei isso uma vez. O hospital, que é o hospital e não é HPP de pequeno porte, ele tem que ter obrigatoriamente, para ter as portas abertas, que se chama ter a porta de entrada, né? Primeiro, o clínico. O clínico geral tem que estar presencial 24 horas dentro do hospital. Nós temos. Segundo, o obstetra de sobreaviso, para qualquer parto emergencial que aparecer. O pediatra para atender as crianças emergencial e também estar presente nos partos que acontecem. Porque na sala de parto tu tem que ter o obstetra, o auxiliar, a equipe, o pediatra e de sobreaviso o anestesista se gerar uma cesárea. Tá? Isso aí tu tem que ter, isso é o hospital. Tá? Daí tu tem que ter a obstetrícia, o pediatra e o clínico geral. A cirurgia geral, que dentro de toda a cirurgia existe o médico que se chama anestesista. Isso aí está dentro do pacote, por isso que não aparece. Mas tu tens que ter para ser hospital.
E nós, além dessas 4, que seria pediatria, obstetrícia, a clínica médica e a cirurgia geral, nós somos referência em traumatologia. Nós, Palmeira das Missões, Três Passos, vamos ficar por ali, tá? Frederico não tem a referência em traumatologia, mas as outras 4 clínicas que eu citei têm que ter 24 horas presencial o clínico, e a pediatria, a obstetrícia e a cirurgia geral de sobreaviso. Deu uma emergência, tu tens que ter os médicos ali para poderem atuar naquela emergência do paciente. Nós somos hospital orçamentado, onde nós temos hoje em torno de 15 a 17 especialidades em Tenente Portela. Uma delas, que foi criada em 2009, nós fomos orçamentados só em 2014, é o nosso centro de oftalmologia, onde nós tínhamos 1.200 consultas, e esse ano saiu um teto de Ijuí e passou para o nosso hospital de R$100 mil, para nós atendermos 800 consultas para a 17ª Coordenadoria de Ijuí, que deve ter o que? Nós temos 21 municípios aqui na 15ª, e Ijuí deve ultrapassar de 20 municípios na coordenadoria deles. Então, quando você fala que vem 100 municípios para cá, eles não vêm na urgência e emergência clínica, eles não vêm na obstetrícia, eles não vêm na pediatria e nem na traumato de todos esses 100 municípios. Quem tem direito a usar a emergência clínica aqui são em torno de 8 a 12 municípios aqui. Esses vêm para a clínica médica, e hospital é hospital de porta aberta. Isso somos nós, Três Passos, Palmeira, Santo Augusto, Frederico, né? Seberi, e assim vai, entende? Essas clínicas nós temos que ter. Então, quando tu fala que aqui vem 100 municípios, Ijuí, por exemplo, deve vir 20 ou 30 municípios da regional, que em primeiro lugar eles vêm para a oftalmologia. E daí eles usam alguma coisa com esse pacto que a gente fez, eles têm dificuldade em uro, alguma coisa em traumatologia, vascular, que a maioria dos municípios não tem, cirurgia pediátrica, né, que nós, graças a Deus, hoje temos aqui, e a maioria dos municípios, tu tem que ir a Passo Fundo, e quando eu digo isso, pelo SUS. Agora, todas essas especialidades que nós temos, que é gastro, que é uro, que é otorino, que é buco, que é psiquiatra, a própria ginecologia, obstetrícia, cirurgia geral, isso tem em todos os municípios. Só que daí tu tem acesso ou particular ou através de convênios. Como nós entramos numa orçamentação em 2014, a gente abriu as portas porque nós tivemos um aporte maior. Só que na época a negociação ela não foi feita para urgência e emergência. Nós temos o nosso contrato com o Estado do Rio Grande do Sul para 5 clínicas que eu citei, de urgência e emergência. As outras especialidades que vêm, por exemplo, de Ijuí, na oftalmologia, é para consulta clínica. Urgência e emergência é regional. Isso, entende? Então, a pessoa vem para a clínica, para a oftalmologia, e o que gerar de cirurgias eletivas é aquelas que nós temos que cumprir, que nós temos um compromisso no nosso contrato de 100 cirurgias eletivas, por exemplo, na oftalmo. Então, a pessoa vem aqui do município de Ijuí, de 30 municípios da regional, eles vêm somente para consulta na oftalmologia. E é aberto alguma coisa pela parceria, em alguma coisa que eles não têm lá, eles mandam para cá para suprir a necessidade. Daí nós temos os nossos municípios daqui, tá? Que é os que sempre estiveram conosco aqui, Barra do Guarita, Tenente Portela, Derrubadas, Miraguaí e Redentora. Esses eram os municípios que são os municípios que mandam plantão clínico para cá. O plantão clínico é aquele que, quando não tem
A partir das 5 horas da tarde, cada município tem a sua forma de ser. Eu sempre digo que o município teria que ter, sim, o clínico lá, pelo menos 12 horas, das 7 da manhã às 7 da noite, que com certeza isso eliminaria dentro de um hospital, na clínica, 70% do que vem durante o dia para cá, para os hospitais, não aqui em todo o local, porque o pessoal que vem, ele deveria vir para a emergência do hospital, e não para uma dor de dente, uma dor que eu já tenho nas costas lá há 10 dias, daí vem não tudo se enquadra como para a emergência. Isto não se enquadra na emergência. Não se enquadra. A emergência, ela é uma urgência mesmo. Você caiu, você sofreu um acidente, você está com um problema grave na vesícula, uma coisa, enfim, que te dá grave. E que a gente diz, a porta de emergência de um hospital, tu entra por uma ambulância. 99%, sem ser aquele caso que o paciente fica mal em casa, não chamam uma SAMU, não consegue uma ambulância, ou a própria atitude do paciente, do familiar, é colocar o familiar dentro do carro e se dirigir ao hospital. E ele chega na emergência e com certeza ele é atendido na emergência. Agora, vir de táxi, vir dirigindo, né? A pessoa vem para uma consulta após o fechamento do posto de saúde, isto já se torna mais um posto de saúde dentro de uma emergência. E ali, muitas vezes, Sandro, o descontentamento do paciente. Porque como nós somos uma porta aberta de urgência e emergência em 5 clínicas, hoje nós estamos fazendo urgência e emergência em todas as especialidades que o hospital tem, onde não consta no contrato. Tenente Portela, você vai em qualquer município desses que eu citei, chega na porta de emergência e vê se tu consegue um cardio gratuitamente, sem tu puxar de 300 a 500 reais para o chamado. Se tu consegue um gastro gratuitamente em questão de 15 ou meia hora, um otorino, um buco, um neopediatra, um próprio pediatra, se tu quiser escolher, tá? Um vascular. Se tu consegue um atendimento deste gabarito em qualquer hospital sem tu pagar o chamado. E um chamado fora de hora, de noite, sábado e domingo, que é justamente o que nós atendemos, não baixa de 300 a 500 reais, dependendo da especialidade. E a hora que tu entra pela porta de convênios ou de particular, tudo que o hospital fizer vai ser cobrado particular. Agora, a hora que tu entra pela porta da emergência do SUS, você não vai pagar zero naquelas 5 partes que eu estou falando. Agora, daí o cardio. O que o Hospital Santo Antônio fez? O cardio vem de graça, o uro vem de graça, o otorino vem de graça, o vascular, o gastro, todos os exames que tu precisa, o laboratório do Hospital Santo Antônio funciona 24 horas, a imaginologia, o raio-x, a tomo, todos os exames estão à disposição 24 horas no Hospital Santo Antônio, Sandro. Mirna, antes de a gente seguir com a nossa entrevista, eu gostaria aqui, pessoal, de mandar um abraço aqui para o pessoal que está acompanhando a entrevista através da rede social Facebook. Lembrando que a janela instantânea do site Portela Online é transmitida simultaneamente para o Facebook e para o Portela Online. Quem acessar o Portela Online também vai poder acompanhar a entrevista que a gente está realizando com a Mirna. Quero mandar um abraço aqui para 21 pessoas que já curtiram e estão acompanhando aí esta live. Um abraço para o Bugio Lima, de Sinop, do Mato Grosso, que comentou a live que a gente está realizando. A Leia Cristina Manque, de Condor, Rio Grande do Sul. A Zerli Moleta, de Ponta Grossa, no Paraná. O pessoal acompanhando a janela instantânea do site Portela Online, que agora, neste momento, eu quero, pessoal, dar um
uma sugestão aqui para vocês de um evento que vai acontecer aqui em Tenente Portela. Vocês que estão longe, que estão aqui perto também, né? Podem aí estar acompanhando o que eu vou exibir para vocês agora. Só um pouquinho. Aliás, esse vídeo está na rede social do Portela Online. Se você compartilhar, você vai estar concorrendo aos brindes que eu vou falar no vídeo agora. Só um pouquinho, deixa eu configurar aqui o sistema e vocês já vão poder acompanhar. Compartilhando este vídeo, você estará concorrendo aos sorteios de ingressos para os principais shows da Expotempo 2017. Ao compartilhar, você também estará concorrendo a pulseiras que darão acesso aos camarins de Michel Teló e Biquíni Cavadão. Essa é uma oportunidade única. A Expotempo 2017 acontece de 15 a 19 de novembro em Tenente Portela. Há 27 anos, a Mecânica Mantelli de Tenente Portela reforma seu caminhão, caminhonete, trator ou colheitadeira. São serviços com a qualidade que você e o seu veículo precisam. A Mecânica Mantelli tem uma vasta seção de peças. Lá você encontra tudo em molas para caminhões e caminhonetes, suspensão, freios, caixa, diferencial e motores, além de parafusos e rolamentos em geral. Mecânica Mantelli, localizada na rua Uruguai, número 200, para caminhões, próximo ao Banrisul. Fone 35 50 freios, 18 66. Então, pessoal, deixa eu voltar aqui para essa câmera. Bom, então, vamos aqui voltar à imagem da Mirna. Mirna, como você ia dizendo, o Hospital Santo Antônio, então, atende, tem uma série de sistema no atendimento à saúde, mas uma pergunta que eu gostaria de te fazer. Você sabe me quantificar, assim, por exemplo, o que vem da região, o que vem de outros municípios que não pertencem à região? Por exemplo, se o Hospital Santo Antônio ele atende mais particular ou mais convênios? Informações desse... Sandro, isso é uma coisa que a gente se admira muito. Então, como nós fomos um hospital orçamentado a partir de 2014, o pessoal achou assim, não, lá no Hospital de Tenente Portela ele é orçamentado, mas essa orçamentação, nós ganhamos ela não politicamente, nós ganhamos ela por méritos. Porque me perdoa eu dizer, Sandro, eu vou completar 11 anos em janeiro do ano que vem, que eu sou verdadeiramente uma voluntária 24 horas dentro do hospital. E incluo junto comigo a Lisete, que é a minha administradora, que me acompanha em tudo nesses horários que eu também faço, e o nosso celular, os médicos sabem, os secretários da saúde da região, que 24 horas, se ligarem às 2 da madrugada, à meia-noite, no sábado de meio-dia ou domingo, eu e a Lisete estamos com os celulares ligados e atendendo a região. E eu digo assim, eu digo mais, Sandro, eu me criei na agricultura. E o nosso Rio Grande do Sul vive da agricultura, né? Graças a Deus que a agricultura existe, que está segurando as pontas do nosso Brasil hoje, né? E foi o gaúcho que foi desbravar lá no Mato Grosso, em toda a região, né? É os gaúchos que levaram o nome de trabalhadores, de pessoas honestas, pessoas boas, né? Que estão no Brasil inteiro aí espalhado, né? E são bem vistos, né? Dá para ver que a própria cultura gaúcha, né? De Santa Catarina, Paraná, né? E Mato Grosso é levado os CTGs para dentro do Brasil, né? Então a gente tem isso de cultura, de doação e tudo. E eu vou te dizer uma coisa, só quero dizer isso. Por que nós fizemos esse hospital aqui? Talvez por uma forma de eu fazer as coisas. Hoje eu estava comentando com o assessor de um deputado que nos visitou, eu assinei minha carteira de trabalho com 13 anos de idade. Eu tenho 64 hoje. Então são 51 anos de vida de trabalho, sem cessar. Por que hoje é crime? Um jovem que tem um desenvolvimento muito superior
que a gente teve, trabalhar é serviço de escravo. Será que me prejudicou alguma coisa na minha mente de todas as pessoas da minha idade por ter começado a trabalhar com 13 anos de idade? Hoje é proibido. Agora, usar droga, assaltar, né? Isso eu posso fazer. Daí, às vezes, uma mãe diz pra gente, Mirna, dá um emprego pro meu filho. Porque meu filho tem 15 anos e ele vai começar a andar na rua. Mas eu não posso dar emprego para uma... É considerado uma criança. Nós éramos criança ou não com 13 anos? O que o filho do agricultor, ou dentro da tua casa, o próprio empresário, não põe os filhos a trabalhar com aquela idade? Então hoje eu acho que a liberdade, a proibição de coisas que deveria dar liberdade para a família, para os próprios jovens. Olha o orgulho de um jovem, a alegria. Sandra agora entrou 10 menor aprendiz de novo no hospital. Tá? Olha a alegria desses jovens no primeiro emprego. Só que daí, quando termina a fase deles, nós temos que admitir outros 10. E olha a tristeza de numa crise dessa, agora eles se tornaram eficientes, agora eles poderiam continuar a ganhar o dinheirinho deles, entra novamente 10 aprendizes. E tu tem que pegar numa crise dessa e dispensar aqueles 10 que adquiriram a experiência e que naquele momento vieram sem experiência. Que tipo de oportunidade nós damos para o nosso jovem? E hoje, as crianças de 4, 5 anos, eu tenho minhas netinhas lá em casa, e cada pai sabe, eles são muito mais inteligentes, às vezes, do que nós que estamos com 50, 60 anos. Eles sabem acessar uma rede social, eles conhecem tudo, eles sabem muito mais das notícias. E, no entanto, são julgados até 17 anos no nosso Brasil, como crianças, e pessoas que não têm condições de serem contratados e serem trabalhadores. É vedado isso a eles. Na sua opinião, teria que ser revisto isso? Com absoluta certeza deveria ser revisto, né? As penalidades também. Para trabalhar com 16 anos ou 15, nós não podemos. Se nós cometer um crime, nós não podemos ir para a cadeia. É, aquele... Então a gente não entende mais o que é correto, o que não é. Agora, para me colocar lá na FEBEM com 15 anos, né? E no meio de marginais e de tudo, matar, fazer tudo. Daí eu posso, mas não posso ser preso. Lá no estado então, de Goiás, muito complicado. Né? Mas nós falávamos da saúde, né, Sandro? Sim. E eu acho que a saúde é o principal que precisa. Educação, segurança, né? É o que o povo brasileiro, o povo gaúcho quer. Só que hoje, como é que tu vai fazer uma saúde num hospital? E o nosso, eu acredito que é ainda um que mantém em dia, e nós nunca atrasamos 2 meses, nem nossos médicos, nem nossos funcionários, e muito menos em cargos sociais. Nós somos um hospital que está em dia com tudo. Pode estar com compromissos no banco, mas nada vencido até então. Só que agora chegou novamente num ponto onde nós deveríamos ter recebido já todo o repasse federal. Nós recebemos 70%, 30% nós não recebemos do mês que passou, e estamos com junho, julho e agosto do governo estadual a receber. Então tu chega no ponto de um limite de novo que tu não tem aonde mexer. E agora me chega, por exemplo, um infartado na porta do Hospital Santo Antônio. Uma injeção para tu mobilizar este paciente, Sandro, que o SUS não fornece, está R$ 3.800 para eu mobilizar esse paciente e mandar ele para um cateterismo em questão de 5 ou 6 horas em Passo Fundo, que é a nossa referência. E agora? Eu deixo faltar essa injeção?
Eu estou com uma criança na UCI neonatal, que graças a Deus nós já inauguramos, e já tem mais de 100 crianças que foram atendidas e salvas, que nós estávamos com a criança, eu acredito até hoje de manhã ou agora de tarde, que eu não consegui ver se veio a ambulância avançada, neonato, pegar essa criança, levar até Frederico para pegar o avião que precisa uma cirurgia cardíaca em Porto Alegre. E o que ela usava, uma única medicação por dia, R$800. E nós ganhamos uma diária de R$180. Então eu pergunto, nesse momento, quem dirige um hospital? O profissional médico que está ali. Nós negamos de dizer não, para aquela pessoa que vem embriagada, aquela que fez loucura numa moto, fizeram pega com carro, vocês não devem dar isso. Vocês têm que dar para as pessoas sérias. Não. Não pode fazer isso. Já ouvi. Mas aquele cara ali que foi baleado, esfaqueado, mas a senhora devia ter deixado morrer. Nós não temos esse direito. Hoje pode ser alguém embriagado. Amanhã é o teu filho, é o meu filho, é o filho do governador, do presidente da República. Pode ser o Papa, pode ser o bispo, não pode negar ser atendimento, qualquer pessoa. Tu não pode negar. Ou será que os municípios, quando mandam alguém, eu já ouvi isso, deveriam mandar um bilhete junto? Esse aqui tu termina de matar, esse ali tu deixa morrer, e de repente um bilhete em cima da pessoa, pelo amor de Deus, salva, porque é a minha mãe, meu filho ou meu pai. Então não existe isso numa porta de hospital. Na porta do hospital nós estamos para salvar vidas. E esta vida, o que precisar, o Hospital Santo Antônio, o que ele tem, ele bota à disposição. E é isto que as pessoas às vezes não entendem. Às vezes alguém acha que fazer um repasse de R$5.000 ou 10 para um hospital e fazer 5, 10 cirurgias por mês, mandar os partos, ter 15 especialidades do cardio até o gastro, tá? Uma cirurgia de vesícula a vídeo particular, ela vai de 7 a 15 mil reais. Um procedimento. E muitas vezes as pessoas não reconhecem e não veem isso. Que o que nós criamos aqui em Tenente Portela, eu quero que me aponte no Rio Grande do Sul um hospital particular, que tu entra particular e tenha todas essas especializações na porta de entrada na hora que tu quiser. Não tem, gente. E por quê? Por que o interior do Rio Grande do Sul, aqui no começo do Rio Grande do Sul, nós não temos direito a ter este tipo de saúde? E nós, os hospitais regionais, o que Portela não tem, Frederico ter, Três Passos ter, e um se auxiliar ao outro, e os municípios se unirem, porque nós estamos chegando numa parte do nosso mundo, da nossa vida, que quem crê em Deus e leu uma Bíblia e conheceu alguma coisa, as coisas estão começando a acontecer. E a gente está começando a ver, e a gente vê cada dia falar mais, de que cada um tem a família que ele quer ter, o município que ele quer ter, o estado que ele quer ter. E não tem mais aquilo, é só responsabilidade do governo. Se nós esperar tudo do governo e nós não nos unirmos, quantos hospitais já deixaram de ser hospitais no Rio Grande do Sul e viraram HPP? Que tem só o médico clínico lá, que não tem um pediatra, não tem um obstetra. Ah, mas o nosso médico faz tudo. E a hora que der uma complicação? Hoje nós vamos ter agora em novembro, durante a Expotempo, no dia 17, o primeiro simpósio da prematuridade. Essas 100 e poucas crianças que de março para cá já foram internados e que a regulação manda para nós de todo o estado na UCI neonatal, essas crianças são todas prematuras.
de 1 dia de vida até 28 dias. E nós estamos de 7 a 10 crianças, a maioria do dia lotado, de prematuros aqui em Tenente Portela. Que antes ia a mãe para fora e ia a criança para ter esse filho lá fora. E hoje as crianças nascem aqui e nós já não precisamos mais enviar para fora, porque nós temos um cuidado intermediário aqui. E só vai aquela criança que precisa uma cirurgia avançada, ou que está com um caso gravíssimo, que precisa uma UTI neonatal. Então, Tenente Portela, hoje, 99% do que ocorre, nós já estamos conseguindo resolver aqui. E apesar de toda essa crise, a gente não desanima, porque enquanto eu estiver aqui nesse hospital e eu tiver saúde, nós não vamos pensar em regredir, não. Eu acho que os nossos agricultores, o nosso interior do Rio Grande do Sul, e nós sabemos, os secretários da saúde, os motoristas das ambulâncias, as pessoas, a população que aqui vem se auxiliar em Tenente Portela, no Hospital Santo Antônio, sabe o que o Hospital Santo Antônio significa para mais de 100 municípios aqui do interior do Rio Grande do Sul. Sabe aquela pessoa que veio aqui. Eu acredito que 95% sai satisfeito por aquela cirurgia que estava o pai lá com uma hérnia, com uma vesícula, que a pessoa estava amarela, estava verde, não tinha mais esperança. Aquelas crianças que estão esperando há 5 anos uma cirurgia, as mulheres esperando, os próprios homens, uma cirurgia de um vascular que não tem acesso por um SUS, aqui em Tenente Portela, aqui o SUS deu certo. Mas nós precisamos do apoio e da união. E muitos municípios distantes, que não tem lá perto de Passo Fundo, lá em Ijuí, onde nós tivemos numa reunião da 17ª Coordenadoria, há 15 dias atrás, nós vimos o desespero desses secretários da saúde, que se admiram o que Tenente Portela tem e por que Ijuí não tem. Tem, mas tem se pagar. Agora, não acesso pela porta do SUS, que nem tem em Tenente Portela. E daí eu pergunto, quem está reconhecendo isso? Muitos. E poucos não. E que às vezes são os maiores e que mais poderiam reconhecer, porque daí eu digo, Sandro, um município tem uma rentabilidade, né? E uma produtividade, e é mais rico do que o outro. E tem municípios que são paupérrimos, né? Na sua população, no emprego, numa indústria, em alguma coisa, né? Então, esse reconhecimento, a gente não quer méritos, não quer nada. Nós só queremos o reconhecimento dos gestores públicos. A senhora poderia citar algum município? Municipais, federais, né? De que esse hospital hoje, tirando o Santo Antônio, algum munícipe, com certeza, da nossa região, não estaria mais vivo pelo que foi feito e é feito no Hospital Santo Antônio. E é essa a nossa luta e a nossa garra. Daí a gente abre o site, mas se queixando de crise e construindo. Fica ruim abrir o nome dos municípios que a senhora gostaria que tivesse uma maior participação, que tivesse pelo menos uma participação? Não. Eu acho que a população deve saber, as câmaras de vereadores, os conselhos da saúde sabem e devem saber, pelo menos eu acho, que uma pessoa que é vereador e quem está no conselho da saúde do seu município deve saber o que mandam para Tenente Portela, o que Tenente Portela quebra o galho, o que eles têm e o que eles não têm. Eles sabem muito bem e os relatórios, se não sabem, estão à disposição. Então, o que eu quero colocar? Temos ajuda do Estado? Temos. Mas nós temos mais atrasado. E daí como é que fica? Qual é a luz? A senhora tem uma luz no fim do túnel? Porque, Sandro, essa semana veio uma pessoa do interior de Jaburiti ou Jabuticaba. Até estamos com os números ali. Deram uma vaca coberta, giro. Pessoas pobres mesmo.
vieram doar para nós fazermos uma rifa. Nossa, que legal. Tá? Nós fizemos 1000 números a R$5. Tá? Os monarcas mandaram, acho que em torno de 500 CDs para nós, das composições de João Alberto Preto. A venda é a R$20 o CD, nós colocamos a venda a R$15. Então, tudo isso, juntando, não vai pagar nem uma terça parte de uma folha de pagamento do hospital com 470 funcionários, com encargos e tudo, e tu falou no 13º. Só que quando tu tá na situação que tu tá, que hoje tu teria 4 milhões em haver, no mínimo, hoje já, que estariam automaticamente vencidos, se fossem pago em dia, no 5º dia útil, ou no 10º, no 15º, nós não precisaríamos estar aqui. Nós teríamos igual débitos, né? Mas nós conseguiríamos tocar. Só que quando tu tá mal, cada R$5 de uma rifa que entra, ajuda a pagar uma medicação para aquele paciente que vem ali. 5 mais 5 mais 5, nós vamos somando. O que aconteceu? E quero até agradecer o Bugio, que tu falou que ele estava na linha aí online, né? Sim, ele está acompanhando. Ele nos ajudou muito para que os monarcas viessem para cá. O Thomas, ele deu uma força muito grande, porque ele é empresário, né? E a gente pôde homenagear o doutor Preto, né? Que é sangue nosso, é terra nossa aqui, né? Tem os filhos médicos conosco aqui, né? Então, eu acho que a gente, como cidadão, e eu já disse tantas vezes isso, eu já não tenho mais coragem de vir falar, pedir, né? Porque quando tu vê, quem ajuda são as pessoas humildes, que menos condições teriam para ajudar. Será que esta família que doou essa vaca coberta, lá do interior, teria condições de dar? Será que daí empresas regionais, por exemplo, que mandam pacientes para cá, e podem mandar, porque uma cirurgia eletiva nós temos no nosso contrato, mas aqueles que usam o Hospital Santo Antônio todo dia, durante a noite, durante o sábado, durante o domingo, nas clínicas básicas, com pediatria, com obstetrícia, com traumatologia, com cardio, com uro, com vascular, com tudo, não repassar valores dignos. Se não é digno e não tem respeito conosco, então não passam. Não passam. É melhor não passar nada do que querer exigir tudo em cima de valores irrisórios e ter o hospital que nós temos hoje. Mas nós também sabemos, e citei antes, que a crise e a falta de repasse também é para os municípios e não só para os hospitais. Só que eu acho que tem que haver a conscientização daquilo que tem. Porque lá em Tenente Portela já tinha uma universidade da Unijuí. Tenente Portela já tinha um colégio aqui da CNC. Tenente Portela já tinha indústrias, já tinha muita coisa que nós perdemos. Então, a nossa região perde com isso. Não é só Tenente Portela. E quando, Sandro, às vezes um gestor diz que Tenente Portela que leva os méritos do hospital aqui, não é não, senhor. Eu discordo destes gestores públicos que dizem que Tenente Portela leva os méritos. Não leva, Sandro. A gente que está à testa de um hospital, eu vou fazer um questionamento. Frederico Westphalen e 3 Passos. Eu pergunto quantos pacientes vieram fazer cirurgias, atendimentos e procedimentos clínicos em Tenente Portela, em todas as especialidades. Esse paciente que veio, eu não estou acusando o município, eu estou dando um exemplo, citando aqui o que é próximo a nós.
Ele veio fazer uma cirurgia que ele pagaria ela particular R$7.000, uma cirurgia de vesícula. Se esse paciente veio de Frederico ou de Três Passos aqui para Tenente Portela, e por ter um SUS que aqui tem, ele pagou 0. Esse dinheiro que ele deixou de gastar lá, ou num hospital particular, aonde que ficou esse dinheiro? Ficou em Tenente Portela ou ficou lá no município? Onde ele foi, ele ampliou a casa dele, ele comprou um veículo, ou ele comprou um rancho melhor no supermercado, ele comprou a roupa lá no município dele, ou ele comprou, botou um combustível, plantou um saco de milho a mais, comprou um porquinho, uma vaca a mais na propriedade dele. Não é só Tenente Portela, porque nós ouvimos muito isso. Ah, mas vem 100 municípios para cá. Tem que saber diferenciar o que é urgência e emergência, o que é atendimento clínico, o que é plantão clínico, o que é, quais os municípios que nós ganhamos para atender aqui na obstetrícia, né, quando uma mãe vem ganhar um filho. Tá? O que é ginecológico, que o hospital não precisa ter aqui dentro, o que é uma endoscopia, uma colonoscopia de emergência, o que é uma tomo fora de hora, porque se tu vai fazer ela particular, é R$400. Se é num sábado e domingo, o chamado do radiologista, uma endoscopia, hoje tu paga uma endoscopia R$400 até R$700, dependendo do que tu faz. Se tu tiver um sangramento hemorrágico, você coloca uma ligadura elástica para segurar, e vem muito para nós, inclusive de pessoas estilistas, né? Tá? É R$1.500 um clipe daquele que eles chamam, que é uma ligadura elástica. O SUS não paga ela. Nós colocamos ela ou deixamos o paciente sangrar, ou nós mandamos ele para Passo Fundo. E se nós ligamos a Passo Fundo e é sábado de noite e lá não tem gastro, só pagando. E não tem. Entre 20 que tu tenta, tu pode conseguir um se tu conseguir. Porque não tem leito, os hospitais estão lotados. Principalmente esses hospitais grandes. Tu não consegue uma UTI aqui em Ijuí. Nós temos conseguido, às vezes, em 3 de maio. E por isso, Sandro, eu vou dizer, a nossa UTI está praticamente pronta. A UCI neonatal, nós estamos tocando ela somente com R$64.000 por mês. Para tu ter plantão presencial 24 horas, uma equipe de 20 profissionais técnicos junto, a medicação, tu não paga nem sequer os médicos. Então, o dinheiro que vem para a saúde, eu estava olhando ontem, para um procedimento anestésico, nós recebemos do SUS 20 e poucos reais. Tu acha que um anestesista vai ir para dentro de um bloco cirúrgico por 20 e poucos reais? A medicação que é colocada no paciente, ela dá muito mais do que isso. Uma ampola que é usada, às vezes dá 100 e poucos reais. E nós ganhamos para uma anestesia 20 reais. E tu não ganha para todas elas, porque o anestesista está dentro do pacote do cirurgião, entre aspas. Foi conectado desta forma. Então, tu fazer saúde, tu não faz a saúde sem dinheiro. E com resolutividade, muito menos. Nós podíamos voltar a ser o hospital que era 10 anos atrás, onde tinha um aparelho de pressão na porta de entrada do Hospital Santo Antônio. Hoje, nós temos os equipamentos mais modernos. Rio de Janeiro, nós podemos se comparar com eles, com os grandes hospitais de Porto Alegre, com hospitais de São Paulo, do Rio, de Minas. Nós temos neonatologista aqui, de BH, de Belo Horizonte, do Hospital Sofia Felter, minha gente, que é a maior maternidade do Brasil. Nós temos aqui em Tenente Portela. É só quem não vem, quem não caminha, quem não olha, que não valoriza o que nós temos em Tenente Portela. E um hospital de porta aberta, onde todos os municípios que tiverem um problema, nós nunca dissemos que não. Mas tu chega num ponto que tu tem que dizer, bem, eu vou atender aquilo que eu sou obrigado a atender.
mas dando aquele aporte todo e mantendo tudo, dando uma ligadura elástica, colocando uma injeção para salvar um infartado de R$ 3.800. E o pessoal chega comigo, Mirna, as 3 que tinha estoque se foram. Nós vamos dar mais uma de 800 para aquela criança? Ou o que nós fizemos, dona Mirna? Porque a senhora tem que liberar. E daí o que eu digo como ser humano? Compra. Compra. Mirna, Mirna, te interrompendo um pouquinho, o pessoal tá acompanhando através das redes sociais, acompanhando aí o que você está explicando aqui. O Paulo Roberto disse assim: precisam começar a cobrar pelos procedimentos, ninguém consegue trabalhar de graça. Aí também aqui, isso foi o Paulo Roberto. A Ivone Vendrúsculo disse que está assistindo. O Paulo Roberto antes fez um outro comentário, disse que a Mirna tocando na ferida, se referia a alguma das tuas passagens aí. A Liane: muito bom escutar uma pessoa explicar como funciona um hospital. Sou natural de Tenente Portela e agora moro em Ivoti. O Gilberto aqui Amaral dando um boa tarde, o pessoal acompanhando, a Nelly Schaffer também acompanhando, dando um oi aqui para o pessoal, a janela instantânea aí que está entrevistando hoje a Mirna Braux aí. Mirna... Sandro, eu quero só fazer um comentário para essas pessoas. Semana passada nós fomos a Brasília. Há 8 anos eu não ia mais, mas nós fomos. Com certeza foi bom, porque eu acho que um pouco daquela roubalheira toda há de sobrar para a nossa saúde no Brasil, para a segurança e para a educação. Tá? Uma sobrinha minha me ligou de Canela. O marido dela infartou em Canela. Canela não tem recurso. 2 dias depois, com essa injeção que fizeram, no outro dia, ela conseguiu locomover de Canela do Rio Grande do Sul, que nós achamos que é um monstro de um ponto turístico, deveria ter um monstro de um hospital. Olha o turismo do mundo que vem a Canela. E eles tiveram que fazer o cateterismo lá em Porto Alegre. Canela. E nós hoje temos aqui em Tenente Portela um médico que faz cateterismo e que eu liberei ele vai toda terça-feira, enquanto nós não tivermos uma sala, porque nós precisamos 1 milhão para essa sala, e faz de 5 a 8 cateterismo dos que vêm consultar na cardiologia em Tenente Portela. Ele faz gratuito em Passo Fundo para não perder o tato e a mão. Porque um médico, quando ele é cirurgião, ele tem que cirurgiar. A mão coça, se ele para, ele perde o tato. Isso é em muitas coisas que a gente faz. Prática, né? A prática. Então, graças a Deus, os Estas salas seriam aquelas ali de cima, Mirna? Aquelas de cima que estão sendo construídas ali? Sim, aquelas salas é o seguinte, Sandro. Além de nós termos toda essa dificuldade financeira, a vigilância, as leis, elas têm que ser respeitadas. Por isso que fechou tantos hospitais. Por que eles lutam? Que o hospital de pequeno transformou em pequeno porte ou cortaram os partos. Então, isso aí são coisas, por exemplo, do parto, né? Hospital tal agora não pode mais fazer parto. A regionalização dos partos. Então, o que eu digo? Antigamente, a gente nascia lá, né? De qualquer jeito. O pai e a mãe botavam a gente num balaio e levava lá para a lavoura. Enquanto eles plantavam, nós ficávamos dentro de um balaio. As cobras passavam por ali, não tinha problema. Hoje em dia, a nossa natureza ela já nasce diferente, né? Nós não somos mais aquilo. Então, hoje, uma criança, tu arriscar, uma mãe ter um filho dentro de um hospital, onde não está adequado, onde pode pegar uma infecção, onde não tem um obstetra, tem um médico geral, onde não tem um pediatra para salvar o teu filho, quando nasce com problema cardíaco, que nem esse. Se esta criança tivesse nascido aqui em Tenente Portela, que nasceu, e que hoje era para ser transportada, que eu não sei se já foi ou não, que viria o avião até Frederico, e viria uma ambulância aqui, olha a tristeza. Às vezes, para pegar uma criança dessas aqui, sai uma ambulância de Torres.
para pegar uma mãe em Tenente Portela, que está gestante de alto risco, para levar a Santana do Livramento ou a Bagé numa UTI. E é por isso que nós vamos abrir essa UTI adulto esse ano aqui, custe o que custar. Que é essas salas lá de cima. Essas salas de cima são 3 blocos cirúrgicos. Porque hoje nós estamos apontados pela vigilância sanitária, do espaço físico da oftalmologia. Todo o nosso hospital com essas especialidades, ele se tornou pequeno. A cozinha está pequena, a copa está pequena, a lavanderia está pequena. A CME, que é o setor do hospital onde tu esteriliza todos os equipamentos, as pinças, tudo que é usado para manobrar, para cirurgias e tudo. Hoje nós devemos ter lá dentro uns 20 funcionários trabalhando, na lavanderia também, e com esse povo que está vindo, e os nossos municípios também, daqui, cada vez mais. Eu não sei, a população, eles procuram cada vez mais, eles não fazem mais. Antigamente, quando tu batia uma perna, eu me lembro quando a gente era criança, o pai e a mãe, se tu fazia uma bolha, um calo, machucava, tu pegava uma banha de porco pura e um pano e botava lá em cima, né? Hoje em dia não. Hoje em dia todo mundo vai para o posto de saúde, vai para o hospital e não faz mais nada. O governo tem a responsabilidade de nos dar a saúde e nos dar a saúde gratuita. Daí tu vai para os planos de saúde. Quantos planos de saúde enganosos, Sandro, que a turma compra e não dá internação. Dali a pouco tu tem que pagar a diferença de tudo e tu já está pagando 100, 200 reais para um plano e tu ganha 1.200, 1.500 por mês. Então tu já não pode mais manter o plano. E essa semana eu vi uma negociação a nível de Tenente Portela e eu vou falar, porque está aí as provas. O prefeito está enfrentando problema com a população por causa da renovação do contrato da Unimed dos funcionários públicos. Então eu vou dizer para vocês, quem está me ouvindo, para nós, a Unimed está oferecendo, e o contrato está ali no hospital, um reajuste de 1% depois de 2, 3 anos. E o reajuste para pagar, para a prefeitura pagar, diz o prefeito para mim, eu não sei se eu estou errado ou entendi mal, estão pedindo 300% de aumento e oferecendo para o hospital 1% de reajuste. Quer dizer que o que eu pago é uma coisa e o que eu recebo é outra. Está muito desproporcional tudo. Aonde que fica o dinheiro da saúde? Aonde que fica o dinheiro da segurança? O dinheiro da educação? E quem leva os privilégios nesse país? Me perdoam. Hoje, nós ganhamos muito mais para fazer um SUS do que nós ganhamos de certos convênios. O IP, sendo do estado do Rio Grande do Sul, paga melhor do que uma Unimed os procedimentos, tanto para o hospital como para um médico. Isso ninguém sabe. A diferença de um chamado noturno, de uma Unimed, se não me engano, é um chamado médico, que tu opta pelo médico, que tu não quer o médico que está ali, tu paga uma diferença de 100 ou 100 e poucos reais. No IP, tu paga 30 e pouco. Então, tem uma disparidade muito grande. E nós viramos um hospital que para nós só mandam SUS. Quando não tem um médico, às vezes, num hospital vizinho, não tem pelo SUS. Mas pelo convênio, pelo particular, daí o médico está lá no hospital. Daí a cirurgia acontece. E daí eu faço uma pergunta. Não é Mirna Braux, cidadã. É Mirna Braux, presidente do Hospital Santo Antônio de Tenente Portela. Eu vou falar como presidente do hospital. Se é o governo estadual, federal ou municipal que ajuda a bancar os hospitais. Esses equipamentos, essas obras de um hospital, elas vieram de emendas parlamentares, vieram do dinheiro que vem do Estado, da União e do município. Este médico não teria que ter a responsabilidade de fazer o parto lá dentro, se o outro médico do SUS não está, gratuitamente pelo SUS? Ele está usando o equipamento que vem do erário público. Então, gente,
falar e criticar a saúde, eu vou para 11 anos aí dentro, Sandro. E hoje eu sei tudo, discuto com qualquer pessoa. Só que tem coisas que nem tem lá no Congresso que nós não podemos falar. Porque daí nós vamos ser mais perseguidos ainda e mais discriminados ainda. E o nosso interior do Rio Grande do Sul, essa Tenente Portela, essa Derubadas, essa Barra do Guarita, Vista Gaúcha, Palmitinho, Frederico, a região de Juí, essas coordenadorias que hoje se socorrem no Hospital Santo Antônio, vão ficar onde? Hoje, para criar, e daí eu digo uma coisa, ó, tudo na tua vida vai bem. Analisa uma empresa, a tua família, onde tu dedica tempo exclusivo de amor, de carinho e de dedicação. Eu pergunto aqui, qual o diretor ou presidente de um hospital que fica 24 horas, 11 anos que completa em janeiro, para fazer uma saúde andar? E se nós ganhamos e refinanciamos e ganhamos uma orçamentação, foi pelo nosso empenho, meu e da Lisete, e das equipes médicas e de profissionais que nós temos do nosso lado. Mas tudo que tu fizer com garra, com dedicação, e que tu botar na tua cabeça, eu quero uma tomografia de 16 canais, eu vou abrir uma UCI neonatal, porque o nosso povo humilde do interior também merece ter saúde. E é por isso que nós estamos aqui e nós não vamos sentar para trás. E Deus, o Rio Grande e o Brasil há de enxergar e nos ajudar. Ontem veio um empresário comigo, sem nome, sem pergunta nenhuma. E eu, de meio-dia, comentei que ele tinha marcado comigo. Era um empresário que eu, inclusive, negociava com ele na minha empresa, tempo que eu estava na agricultura. E ele queria falar comigo. Eu disse para o meu filho, ao meio-dia, eu corri em casa, hoje eu nem almocei ainda. Eu corri em casa e disse para o meu filho, bem que ele podia me trazer um dinheiro, mas eu acho que ele vem pedir alguma ajuda para os funcionários da empresa dele. E ele sentou na minha frente e me alcançou um documento. E eu disse, pois é, eu brinquei com meu filho, mas é verdade, Mirna. Nós fomos autuados em alguma coisa e eu concordei em pagar, mas pagar para o Hospital Santo Antônio, 40 mil reais, em 4 parcelas de 10. Então, aquele catador de papel, ele te ataca. Hoje eu saí de manhã da minha firma e um agricultor tinha deixado 5 quilos de arroz lá. Então é por essas pessoas, por aqueles aposentados, por aquelas pessoas humildes, eu digo que o interior do Rio Grande do Sul também merece. E nós vamos lutar, nós não vamos nos entregar. A gente tem horas que não tem nem vontade mais vir ao hospital, mas eu digo assim, os pacientes que aqui vêm, os motoristas que trazem os pacientes, os secretários da saúde e alguns municípios e prefeitos, aqueles que têm condições de se entrosar, que principalmente os que vêm da área da saúde, sabem hoje, a nível de Rio Grande, em Brasília, em todos os lugares, em todos os municípios, o que significa o Hospital Santo Antônio para a nossa região. Nós não queremos méritos nenhum, nós queremos só o respeito com aquilo que nós estamos fazendo. A consideração. Qual a pessoa que liga para nós e pergunta como é que nós estamos? Ou vem com nós tomar um chimarrão? Vem pessoas, Mirna, nós estamos rezando. A dona Ditinha, de 90 anos, há uns 15 dias atrás, me veio com mais 2, 3 senhoras. Mirna, nós viemos aqui te abraçar, nós viemos aqui te dar força. A dona Ditinha, que todo mundo conhece, nós viemos orar junto contigo aqui, Mirna. Obrigada, dona Ditinha, e todas as pessoas que oram e rezam e incluem nós. Porque enquanto houver voluntários igual a nós, os corruptos continuam lá em cima. Porque nós, as pessoas honestas e trabalhadeiras, nós não temos cara de deixar o nosso irmão morrer ou deixar abandonado e nós não trabalharmos e alimentar a nossa família e esperar que as coisas venham de cima. Então, obrigado às pessoas que oram, que botam a gente em oração e que lutam e sabem o que significa um Santo Antônio.
Quando alguém botou numa rede social, que eu não quero responder, que existe assédio moral da direção do hospital em Tenente Portela, colocaram, eu pergunto se é justo tu não poder chamar a atenção de um funcionário que fica 30%, 70% com o tal de celular, o seu WhatsApp, em qualquer repartição, onde ele ganha pago com o celular, minha gente. Isso aí está sendo maior tristeza em todas as empresas, o uso do celular, minha gente. Eu acho que se eu ganho meu salário, não interessa onde, lá na lavoura, lá num escritório, lá num hospital, aquele horário que eu ganho pago, se eu não estou contente com ele, eu vou procurar outro emprego. Agora, se eu tenho 6 horas para trabalhar, ou 8, ou 12, naquele horário, eu tenho que ser digno de receber. O pessoal fica salário. pendurado nas redes sociais, né? Bom, mas Mirna, falando em rede social, o pessoal tá vendo a dificuldade aí que o Hospital Santo Antônio tá passando, né? E aqui o Paulo Roberto deu, inclusive, uma sugestão. Se é viável, se pode se fazer ou não, a gente não sabe, né? Não, ele dizia que não seria viável o hospital criar um plano básico de saúde com limitação de atendimento e com cobrança proporcional pelo uso de serviço. E ainda que o Ayrton Perussato, fazendo seu comentário, o Ayrton Perussato, que é aqui de Tenente Portela. Quando tivermos que sair da cidade em cidade, com os nossos filhos, em busca de uma vaga, vamos nos arrepender de não termos valorizado o nosso hospital. E assim o pessoal aí está comentando, tem a participação de diversas pessoas, tem comentários aqui de vários comentários das pessoas aí participando da janela instantânea. Vamos ver aqui o Lúcio de Oliveira. Tem gente que não sabe que um hospital tem contas para pagar e funcionários também. Vamos ajudar este hospital. Seu Paulo, agradeço a Deus. Tem um comentário aqui que não compreendi muito bem. Bom, enfim, pessoal comentando de diversas partes aí do Brasil. Esse senhor Paulo Roberto, ele é de São Paulo, pelo que ele disse aqui. Pessoal fazendo críticas aqui ao prefeito. Cria vergonha nessa cidade, crie vergonha, prefeito, e, enfim, vários comentários que estão sendo realizados aqui na rede social, pessoal curtindo, cerca de 84 curtidas aí, pessoal compartilhando, 19 compartilhamentos, 73 espectadores neste momento acompanhando a live que a gente está realizando aqui com a Mirna, que está falando aí sobre o Hospital Santo Antônio. Mirna, uma forma assim mais efetiva e de resultado para que se consiga superar essas dificuldades a curto prazo? O governo pagando os atrasados em primeiro lugar e o povo continuando a ajudar com aquilo que pode, os gestores públicos, né? Nós temos um exemplo, eu não sei se eu vou falar errado ou não, mas hoje eu falei com um vereador de um município vizinho aqui, e ele me disse que eles teriam acima de 500 mil que vão repassar para um hospital de economias que a Câmara de Vereadores vem fazendo. Podia vir para cá, né? Todos os fins de anos, eles repassam. Esse município ele tem hospital grande, também está em dificuldades, talvez até piores do que nós, porque, Sandro, assim, ó, qual é o presidente do hospital que tem 10 ou 100 mil pego em banco e avalizou? E que trabalha gratuitamente e faz o que nós fizemos em Tenente Portela. Entende? Então, é diferente um pouco. Por que Tenente Portela está aqui? Porque eu acho que, eu não sei por que eu vim para o Hospital Santo Antônio. Eu seria a última pessoa que na época teria pensado em largar minha empresa. Israel Capelari é um dos culpados. Na época, ele disse, Mirna, por favor, nos ajude, porque fazia 3 anos que as irmãs queriam vender, estavam negociando e não chegavam a um consenso. Eu me lembro, eu vim para uma comissão para angariar 20 mil para tapar os furos do hospital na época.
Hoje, o mensal nosso é de 200 a 400 de novo de prejuízo, porque não houve mais reajustes e nós perdemos o ano passado 150 mil do Estado e esse ano em março mais 100. E continuamos a trazer especialidades. Mas, Mirna, não faça o que tu não pode. Deixa a pessoa morrer ou nós temos direito de trazer especializações aqui também? Um cirurgião pediátrico, um vascular. Ninguém tem vascular pelo SUS aqui na região. Não tem. E tu sabe que a hora que tu vai fazer uma artroscopia por joelho, é alta complexidade, e tu tem que ter um vascular do lado. 3 Passos já aconteceu. Foi fazer uma cirurgia e tiveram que correr para cá com o paciente. Não estou condenando 3 Passos. Mas tem coisas que tu pode perder a pessoa por tu não ter o profissional do lado. Um anestesista não chega. Tu ter um é não ter nenhum. Tu tem que ter 2. Tu tem que ter 3. Tu tem que ter 2 obstetras, não um obstetra. Por que botam cada vez mais médico lá para dentro? Porque uma pessoa, o médico também pode acontecer uma coisa com ele com uma barriga aberta. E daí? Quem vai substituir ele na hora ali dentro do bloco cirúrgico? Ele tem que ter o auxiliar. E nós não podemos correr o risco. E mesmo assim, por maior cuidado que a gente tem, tu corre o risco de perder algum paciente. Mas com certeza, o médico não faz por gosto. Por tu não ter um equipamento. E vou te dizer, Sandro, nós estamos com dinheiro em banco e já adquirindo 1.600.000 de equipamento para o Hospital Santo Antônio, de emendas parlamentares. Daí muitas vezes a gente diz assim, eu não vou votar naquela jaguarada lá que estão tudo roubando. Mas ainda nós temos que numa próxima, sim, fazer campanha para aqueles que ainda te ajudam. Porque se aquilo não vem naquelas negociatas lá de cima, é pior. E o ano que vem agora, as emendas parlamentares para os hospitais, elas vão ser para custeio. Hoje as emendas vêm para as prefeituras e para os hospitais só para equipamentos e obras, ambulâncias. Ano que vem, nós vamos poder pagar a nossa luz. O Hospital Santo Antônio hoje paga de 30 a 40 mil de luz, 10, 12 de água. Higienização, oxigênio, gás, ar comprimido, vácuo, passa de 100 mil por mês. Ano que vem, esse ano agora, veio 2 emendas para nós. E uma coisa muito boa, que eu posso dizer de Tenente Portela, e eu vi em Brasília, semana passada, Mirna, vocês conseguiram fazer uma coisa que poucas pessoas conseguiram fazer, esquecer os P. Nós não temos P, nós temos um H de hospital na nossa frente. E aqui entra PT, PCdoB, PTT, PMDB, PP. Não vem quem não quer nos ajudar. E na época da política estadual, federal, nós trabalhamos para quem manda emendas para nós. E semana retrasada, nos salvou de títulos em banco uma emenda de 300 mil, que foi dado na época pelo Márcio Biolchi e da Maria do Rosário. E vem vindo de outros deputados nossos da região para custeio. Então veio 400 mil, que chegou no dia que nós não tínhamos nada, onde deu para nós pagar duplicatas, entende? De custeio, remédio, medicação, e que não era obrigado a comprar equipamentos. E ali é outro problema da saúde. Vinha tanto dinheiro de equipamento que tem prefeituras com equipamentos obsoletos, principalmente nas grandes capitais. O dinheiro não pode ser redirecionado, foram, né? Desencaixotados e que pegaram aquele dinheiro para emendas. É que nem eu digo as UPA. Quem sou eu para julgar? Mas hoje eu falo com segurança em saúde. Frederico Westphalen e 3 Passos não precisa UPA. Agora Porto Alegre, Canoas, essas grandes cidades, elas precisam de UPA. Se nós tivermos bons postos de saúde, com médicos 12 horas lá dentro, das 7 às 7 da noite, já está salvo o Hospital de Frederico de 3 Passos e de Tenente Portela quase.
E foi 3 milhões e pouco para cada UPA dessas. Se tivesse pego esse dinheiro da UPA e investido nos hospitais do interior, os hospitais não estariam como estão hoje. E, no entanto, estão ali querendo abrir as UPAs. A política está querendo abrir isso. Abra lá na cidade de 100 mil habitantes, lá em Ijuí, lá em Lajeado, lá em Porto Alegre. Nós aqui não precisamos UPA. Aqui nós precisamos médicos, pediatras, ginecologistas lá no posto de saúde. Mirna, você há pouco falava que o Hospital Santo Antônio, lá em Brasília, é visto como o H, né? Não é o P. Mas assim, ó, a Daiane Klein, ela disse bem assim, ela expressou a opinião dela. Eu voto na dona Mirna para governadora, mulher de fibra. E olha só, a Adriane Marilei Link Gomes também fez um comentário dando parabéns a toda a equipe. Nosso hospital é um exemplo de boa administração. A Cíntia Oliveira de Melo, força dona Mirna, admiro a senhora pelo seu trabalho e tenho orgulho de fazer parte da família Santo Antônio. A Mirna é corajosa em enfrentar essa batalha há mais de 11 anos e, na verdade, não precisaria se doar desse jeito. Mais um comentário aqui do Paulo Roberto e também a Daiane Klein. Isso aí, dona Mirna, essa mulher sabe o que fala, muito bom, parabéns. Mas assim, em relação ao comentário da Daiane Klein, que ela falou isso. Eu voto na dona Mirna para governadora. E, se eu não me engano, são figurinhas aqui de batendo palmas. Eu não consigo enxergar muito bem neste momento. Eu vou fazer essa pergunta, já que a gente está aqui conversando, falando sobre isso, e essa internauta fez esse comentário. A senhora tem alguma intenção política futura? Nenhuma. Enquanto eu aguentar, que já muitas vezes eu pensei, me deixam no Hospital Santo Antônio, que aqui nós estamos fazendo um trabalho bonito, um trabalho sério. Quantos hospitais e quantos municípios que, em cima do que nós estamos fazendo hoje aqui, dão também uma saúde digna para os seus munícipes, tá? O exemplo de Tenente Portela, e nós temos um exemplo muito bonito que eu quero transmitir para essas pessoas, que é o acolhimento, o amor e o carinho dado. Se vocês olharem os contratos dos nossos médicos, diz o seguinte: e quando o médico chega para trabalhar conosco, ou funcionário, nós sempre colocamos doutor. Nós queremos que o senhor venha conosco, e assim o funcionário, se o senhor der amor e carinho e acolhimento para o paciente. O que nós queremos é o acolhimento, o humano. Nós queremos que o senhor receba. Agora, se o senhor for um médico frio, isso, aquilo, nós não queremos. Vem aqui para acolher. Porque hoje tu cura as pessoas, nós somos carentes de atenção, de amor, de carinho. Então, a pessoa que vem doente, às vezes 90% é falta de atenção da sua própria família. As pessoas não têm mais tempo um para o outro. Eu posso dizer isso. Eu tenho neta de 4 anos que não vem no colo da vovó Mirna. Só vem se eu der um presente, ou vem lá uma vez por mês ou 2, me ver no hospital. Vó, nós queremos uma bolachinha do Hospital Santo Antônio, então vem no meu colo, pega uma bolachinha e vão embora. E em casa eu não consigo um colinho porque eu nunca estou. Então, o acolhimento é tudo. E os nossos funcionários, é sempre dito, gente, se colocam no lugar do paciente que chega. Faça de conta que é você que está sendo atendido. Trata o paciente desta forma. Existem igual reclamações? Existem. Mas, Sandro, a equipe e essa humanização que o Santo Antônio... Eu ouvi nesses dias de um motorista de Ijuí, que hoje mesmo eu fiz uma reunião com os motoristas. A gente dá um café para eles, a gente dá um chimarrão para eles. E daí um motorista me disse assim: dona Mirna, eu sou motorista de ambulância há 18 anos.
Eu até hoje, eu só fui corrido das portas dos hospitais. Encosta aqui, tira a tua maca, tira ligeiro a tua ambulância, bota lá longe para não estrovar. E aqui nós entramos na sala da presidente do hospital para tomar um chimarrão e perguntar se nós precisamos de alguma coisa. Nós damos o telefone para o motorista. Então eu acho, por isso que eu uso muito os motoristas das ambulâncias. Motoristas de ambulâncias, eles são o pai, o filho, a mãe da maioria dos pacientes que eles transportam. Porque quantos pacientes saem de madrugada de casa e às vezes não tem 10 reais no bolso e o motorista acaba comprando um pastel, pagando um cafezinho, né? No frio, na chuva, na madrugada. Então vou te contar. E muitas vezes criticam, porque o médico ganha muito dinheiro. Enquanto tu tá num baile, tu tá num bar, o médico às 4 da manhã, quando tu tá dormindo, ele tá salvando uma vida dentro de um bloco cirúrgico, minha gente. Então, tem médicos e tem médicos, tem funcionários e tem funcionários, e tem hospitais e hospitais. Então eu sempre digo assim, a hora que tu for criticar e falar de saúde, minha gente, não fala sem ter o conhecimento. Não fala sem ter o conhecimento. Não diga que um hospital ou alguém varre a sujeira debaixo do tapete. Porque o paciente que entrou lá, ele é do hospital e o paciente que entra é sigilo. E muitas vezes nós somos muito criticados e nós não devemos nada daquilo. Assim como muitas vezes somos criticados e a culpa não é nossa e não chega ao nosso ouvido, mas o que é levado a nós, com certeza, a gente tem regularizado e tentando fazer da melhor maneira possível. Então eu te digo, Sandro, qualquer coisa, qualquer ajuda para o Hospital Santo Antônio, o elevador está acontecendo graças ao show dos Monarcas, do Thomas, né? Thomas Machado e de uma moto que nós ganhamos do prefeito de Palmitinho, que com o baile mais a moto deu 90 e poucos mil. Mas o elevador, só o elevador, custou 225 e semana que vem agora nós precisamos de tijolo, nós precisamos de combustível. Nossos carros circulam o dia inteiro, uma areia, um cimento, tudo vem bem para o Santo Antônio. Como é que faz para doar, Miriam? Como é que, se alguém que está acompanhando aí a live da Janela Instantânea do site Portela Online, quiser contribuir com o Hospital Santo Antônio, doando esses produtos que a senhora citou? Eu vou divulgar com toda calma o e-mail do Hospital Santo Antônio. Eu até vou fazer o seguinte, mesmo. Enquanto você vai falando, deixa eu pegar aqui, eu vou digitar aqui para o pessoal acompanhar na rede social. Vamos lá. hsavida.com.br hsavida.com.br. Tá, e aí, o que a pessoa faz? Aqui tem todo o contato comigo e com a Lisete para perguntar, ou questionar, ou denunciar, ou nos ajudar em qualquer forma. Agora, antes uma pessoa falou em consórcio. Gente, nós não podemos... eu sei, já me falaram desde que eu entrei aqui, hoje nós estamos com a maioria dos consórcios, minha gente, esses convênios, tudo mal. Tu tem que ter uma administração muito grande. Hoje, eu só gasto na área administrativa mesmo com a minha administradora. Só que ela deveria ganhar 10 vezes mais do que ela ganha, porque ela é uma voluntária tanto quanto eu e cumpre todos os horários fora do horário, viagens e tudo, sem ganhar uma hora extra, sem nada. Entende? E para te fazer tudo isso, já é difícil tu fazer a saúde. Imagina a equipe de profissionais, de vendedores e tudo que tu tem que ter para tu criar. Hoje, os consórcios nossos estão se vendo para manter os consórcios municipais, que nós temos CIS, CISA e tudo, porque daí o município também tem que pagar aquilo para o consórcio. Então, hoje, se nós conseguir
de bons profissionais. Nós abrimos essa UTI em Tenente Portela. Nós temos um centro de reabilitação física, auditiva e visual em Tenente Portela. O único CER3 do Rio Grande do Sul em Tenente Portela. E acho que é o 4º, 5º no país que tem os 3 acoplados num único local e num atendimento. Agora, a UCI neonatal, nós temos o banco de leite que está pronto, falta a vigilância vir, que nós vamos fornecer leite humano para aquelas criancinhas que nascem aqui em Santa Rosa, Santo Ângelo, Passo Fundo, Erechim, com o leite humano das mães aqui de Tenente Portela e da região. Isso não é lindo, não é maravilhoso? Então eu digo assim, ó, nada contra os políticos, porque nós temos ótimos políticos. Mas a última coisa que eu quero na minha vida é viver uma sigla partidária. Eu quero ser livre e eu quero fazer o bem. E se eu estou 11 anos aqui, é porque Deus foi maravilhoso comigo. Me deu uma família maravilhosa e a única coisa que eu peço a Deus em troca disso, e eu tenho um Deus muito grande dentro de mim, tá? É paz, união e saúde para a minha família toda, tá? Que a minha empresa seja forte e permaneça de pé. Porque se a minha família estiver bem, a minha empresa estiver bem, eu posso estar muito bem, obrigada, dentro do Santo Antônio, 10 horas, 8 horas, 12 horas, 14 horas, 24 horas com o celular, fazendo bem daquilo que Deus me deu e me retribuiu. E aqui há mais de 1 hora já, né, Mirna, nessa entrevista. E ficaria com certeza 10 dias falando de o que é um hospital, o que é o bem que tu faz para as pessoas. A senhora aprendeu muito, o que nós conseguimos atingir quando tu tem um objetivo, quando tu ama aquilo que tu faz, quando tu te dedica, quando tu procura saber como é que a coisa funciona. Não é olhando os outros. Muitas vezes, mas dona Mirna, no outro hospital não tem nada. Eu quero ser comparado com o Hospital Mãe de Deus e não com outro que não faz nada. Nós queremos ter uma UTI com intensivistas, com médicos que amam o paciente e que uma UTI salve vidas e não que seja para morrer dentro de uma UTI. Nós queremos dispor todos os leitos que nós temos e não ficar retendo leitos para pessoas que morrem. E instituições às vezes dizem que não tem leito, e quando uma regulação vai ver, tem meia dúzia de leito vazio para botar o particular ou o convênio lá dentro, e para o SUS não tem. Então eu estou trabalhando pelas pessoas humildes, pelas que mais precisam, pelas que mais necessitam, e que também necessitam na hora e que tenham. Tanto que tenham dinheiro ou não. Então, isto é muito gratificante. Eu posso deitar no travesseiro de noite, Sandro, e internautas que me ouvem, eu posso deitar pensando naquilo que eu devo para o outro dia. Agora, não tendo no meu ombro, carregando que eu não estou fazendo nada pelo meu município, por tudo que Deus me deu na minha vida, a minha família linda, 3 filhos homens, hoje eu tenho 5 netas, 2 noras, né? Então hoje é a casa das 8 mulheres, antes era 1 mulher e 4 homens, né? Minhas netas que eu não consigo curtir, que às vezes me cobram, mãe, o tempo vai passar. Falta tempo, né, Mir? Mas quantas vidas a gente já conseguiu salvar. Não contentamos a todos, mas é gratificante tu poder sentir aquilo que tu conseguiu, junto com toda uma equipe, trazer para Tenente Portela, um município de nem bem 14 mil habitantes. E ter uma equipe médica hoje do nosso lado, que se doa, que recebe os pacientes, que atende, uma equipe hospitalar que se doa, que atende, que acolhe, que faz humanização, tanto com os motoristas como com o paciente. Aqui no inverno tem uma térmica de chá para os pacientes. Foi botado uma água quente
Para aquelas pessoas foi botado mesas e bancos que nós não tínhamos dinheiro. Para aquelas pessoas que saem às 4 da madrugada, lá dos confins de Santa Rosa, ou lá de Erechim, ou perto de Passo Fundo, ou daqui do nosso interior também, que as ambulâncias, os motoristas levantam 4 ou 5 horas da manhã para ir buscar seus pacientes, e que vinham com uma merenda dentro da sua sacolinha e puxavam ela e não tinham onde sentar ou colocar aquilo. Aqui tem chá, aqui tem água quente, isso não vai fazer falta para o hospital, acolher esses pacientes que vêm de longe. Aquelas pessoas que não enxergavam, que estão com 70, 80 anos, esperando uma cirurgia de catarata há 5, 10 anos, e que vêm aqui e que podem ter uma cirurgia em questão de 1 mês, 2, e saírem felizes enxergando a luz do dia de novo. Isso é muito gratificante. Não tem P que paga isso. Pois é, em relação ao P, aqui o Guilherme Zimmermann, saúde, ele faz o seguinte comentário, né? Saúde é o básico em uma cidade. Nossa região sofreu e sofre principalmente por causa dos P's. Partido corrompe e cega as pessoas. Abraço aí do Guilherme. Esse é o comentário do Guilherme Zimmermann, né? É o que ele pensa. Bom, a Gil, ela diz o seguinte, Mirna: não quero nem imaginar como estaria este hospital se não tivesse esse ser iluminado, batalhando para que a população tenha acesso aos atendimentos médicos. Convivi e sei o quanto a senhora Mirna é dedicada à população, deixou a sua empresa para isso, e muitos não sabem reconhecer. E ela diz mais algumas coisas, e Deus ilumine, parabéns pelo esforço e dedicação. A Clemir Salamone, parabéns a essa senhora, mulher de fibra. O pessoal se manifestando, dando os parabéns para mim, o Fábio Wolfer também, o Rafael Bertalucci, grande pessoa e um coração enorme. Pessoal acompanhando, curtindo, acompanhando a janela instantânea do site Portela Online, que tem aí o patrocínio da MegaNet, provedor de internet. O recurso este da janela instantânea. O site Portela Online, ele tem diversas empresas que participam da janela instantânea. Mas, aliás, me refiro ao Portela Online, ao site Portela Online. Este recurso, a janela instantânea, ela tem a participação da MegaNet, provedor de internet, da Dalcin Vendrusco Odontologia, da Mecânica Mantelli, da Meiners Comércio de Máquinas, e nós também estamos divulgando a Expo Tempo, que é um grande evento que vai acontecer aqui em Tenente Portela de 16 a 19 de novembro. Mirna, nós estamos com o nosso tempo esgotado. Daqui a pouquinho a nossa live vai acabar caindo, porque tem um tempo específico que a gente pode fazer. Eu queria te convidar para você fazer as tuas manifestações finais e te agradecer por ter vindo aqui e esclarecer o que está acontecendo e que situação o Hospital Santo Antônio está passando e a forma como a gente pode aí estar contribuindo, né? Então, peço para que você... Eu quero assim, Sandro, rapidamente falar nos P. Gente, nós precisamos dos P. A nossa Constituição brasileira dá direito a isso, a nós termos um prefeito, nós termos um vereador, um deputado, um governador, um presidente da República, um senador. Então eu digo assim, em respeito aos P, tá? Nós precisamos deles como hospital, como toda a comunidade. Não vote em branco, escolha o melhor P, analisa, mas não te omita, porque quando tu te omite e tu... Eu tive em Brasília, te dói tu ver aquilo ali tudo, e ir lá mendigar. A gente vai mendigar a saúde em Brasília. Deveriam te jogar um tapete vermelho e te receber, né? Tu vai mendigar recursos para o teu hospital. Mas é a forma como é. É a forma, infelizmente, nós estamos nesse contexto. E a hora que nós votarmos em branco, que nós nos omitirmos, os piores chegarão lá. Então, nós ainda temos que ter o discernimento de olhar os P's que ajudam
a nossa região, os nossos municípios. Valorizar estes, né? Valorizar quem ajuda. E nós, como hospital, nós somos divulgadores dos PES que nos ajudam. Porque nós não teríamos os equipamentos que nós temos, nós não teríamos um bloco cirúrgico, nós não teríamos as especialidades que nós temos, se não fossem também que existissem partidos políticos, né? Na verdade, existem alguns políticos, na verdade, não só alguns, vários, né? Pelo que a gente tem... Em todas as classes existe isso, né? É triste nós vermos o que nós vimos no nosso país hoje. Mas nós não podemos desistir, nós temos que ter fé, nós temos que acreditar que pessoas boas ainda vão lutar por nós, por nosso povo gaúcho, pelo nosso povo do Brasil, né? E o nosso hsa@hsavida.com.br já está na rede social. Aí, o nosso telefone do hospital é 3551 3600. É um número fácil, né? Conseguem os nossos celulares, né? Os nossos e-mails, enfim, e as pessoas podem sim nos ajudar a opinar. A gente sempre aceita tudo, e também nos erros que nós temos, porque é em cima dos erros que tu cresce. E quando tu não sabe onde tu está errando, tu não pode acompanhar tudo. Então eu digo assim, apesar de tudo isso, nós temos o maior carinho, o maior amor, e jamais nós vamos fechar a porta do hospital para qualquer pessoa que naquele momento está gemente, está com dor ou qualquer coisa. Custe o que custar. A porta da urgência e emergência do Santo Antônio e da pessoa que necessita algum socorro, nós estamos com nossas portas abertas. Nem encostadas, abertas, porque nós estamos aqui sim para socorrer o nosso povo humilde, o nosso povo trabalhador, as pessoas que também têm no nosso hospital, que a nossa responsabilidade e a nossa missão é essa, salvar vidas. Um abraço grande, obrigada, Sandro, pela oportunidade, obrigado a todos que estão ligados a nós neste momento. E temos que encerrar, sim. Tenente Portela, este ano ainda, vai lutar para abrir a UTI adulto. Que daí sim, as mães gestantes com filhos em risco, as pessoas que precisam de uma UTI, não precisam mais se deslocar, e os familiares ir acampar meses e meses fora de Tenente Portela sem UTI. E Deus haverá de ser Pai, que Frederico Westphalen também abra a sua UTI, que Palmeira um dia abra, para nós estarmos de Passo Fundo e de Juí para cá, com as vagas à disposição da nossa população, e nós termos uma saúde melhor ainda do que hoje a região já oferta para a nossa população, que precisa da saúde. Então, assim, um beijo no coração de cada um. Muito obrigado, Sandro. E desculpe se em algum momento a gente falou de alguém, mas a gente não quer. A gente só quer um pouco de reconhecimento por aquilo que nós fizemos. Não queremos estátua nenhuma, promoção nenhuma, mas aquelas pessoas que aqui vêm sabem o que significa hoje o Santo Antônio. E eu espero que o nosso governo do Rio Grande do Sul receba recursos, que negocie a dívida do Estado e que a gente possa precisar vir aqui contar e falar em inaugurações, em coisas boas, e não vir aqui chorando que não tem saúde e dinheiro para a saúde, né? Então, muito obrigada por tudo, Sandro. Obrigada e desculpem qualquer coisa, e a gente está à disposição. Muito obrigado, Mirna Braux, presidente do Hospital Santo Antônio de Tenente Portela, aí que nos falou a respeito aí da crise vivida, ou melhor, enfrentada pelo Hospital Santo Antônio de Tenente Portela. Pessoal, ela deixou o e-mail e o telefone, o e-mail que eu já coloquei na rede social aí, no Facebook,
pessoal que acompanha a Janela Instantânea. Para entrar em contato com ela, o telefone é 3551-3600-55, o código de área, e o e-mail é hsa@hsavida. Você pode entrar em contato aí com eles, então, para tirar dúvidas, para esclarecer e saber de que forma pode estar contribuindo com o hospital para conseguir cruzar por esse momento aí difícil que tem se vivido aqui, então, que tem se enfrentado aí, que o Hospital Santo Antônio tem enfrentado, né? Bom, eu quero agradecer a participação de todos que passaram pela rede social, que comentaram, que participaram dessa live. A janela instantânea do site Portela Online é este recurso aí que a gente coloca nas redes sociais e no site, certo? Que vai ao ar por volta das 5 horas, que vai ao ar por volta das 5 horas da tarde de todos os dias, tá certo? De segunda a sexta, melhor dizendo. Então, pessoal, muito obrigado pela companhia de vocês todos, certo? E até a próxima janela instantânea, se Deus quiser. There's a distance between us. It's getting hard to reach out. Haven't seen you in seasons, but all I hear is your voice. I know my limits, you can break me down, but I'll stay till the finish line. And I've been counting minutes for quite some time now, just to see you again. And I've been counting days